Muito bem, estamos de volta, 1h mais 32 ao vivo aqui no palco da decisão. Logo mais tem na Band News FM, transmissão a partir de 9h40. Eu narro o jogo ao lado de Léo Gomide, Diogo Ramalho, Dimar Oliveira, João Vitor Cirilo. Tudo na Band News FM 89,5 ou pela internet. Para você que não recebe o sinal da Band News aí, você pode acessar o bandnews.com.br e clicar em Band News BH. Você ouve a transmissão comigo, Dimar, Diogo Ramalho, Léo Gomide e João Vitor Cirilo, ok? A gente falava antes da saída para o bloco da questão dos dois volantes. Você acha que essa dúvida está na cabeça do Levir ou ele está muito bem definido? Bom, não adianta eu querer me defender aqui, mas levar um gol do Cruzeiro aqui também não é um bom negócio. Você acha que essa dúvida paira na cabeça dele e é uma dúvida realmente complicada de ser esclarecida, retirada da cuca do Levir? Pois é, mas os critérios que trouxeram o Atlético para esse jogo no Independência, que a gente ouviu, que o Júnior trouxe da palavra, que ele foi até favorável, né, em relação à decisão do Calil, foi exatamente dos números que o Atlético tem aqui, de ser uma equipe que joga da forma como joga, pressiona o seu adversário da forma como pressiona aqui. Então, o Levir trouxe essa qualidade de jogar com um volante só e de ser uma equipe mais ofensiva, mas que marca muito bem. Agora, ele tem de volta o Leandro Donizete, que foi muito bem no jogo com os meninos, que dá essa qualificação de saída de bola que o Atlético precisa, que talvez seja a maior preocupação nesse momento. A recomposição defensiva, você segura um pouco mais o Marcos Rocha, coloca ele ali um pouquinho mais ali na frente, segura um pouco mais, mas essa saída de bola, o furar um meio campo do Cruzeiro, que é muito forte e que tem naquele espelho das duas equipes, eu acho que isso é um pouco mais complicado. Talvez a saída de bola do Levir seja a grande preocupação nesse momento e por aí passa em decisão. Eu só acho o seguinte, nenhum dos dois tem que mudar a sua forma de jogar. Eu acho que quem vai vencer isso é quem apostar cada vez mais naquilo que faz de melhor. Você fica inventando demais, criando muita coisa, fazendo o jogo de xadrez. Você variar contra um Palmeiras, por exemplo, querendo poupar todo o time, jogar num dado momento com 4 volantes, é algo absolutamente normal. E que, na verdade, foi a função, né? As pessoas não podem confundir. Eu, Cadu, Júnior, você, cansamos de dizer isso. As pessoas, às vezes, dizem assim, acabou de entrar com o volante. Depende da função que o cara vai fazer, daquilo que foi determinado taticamente, de uma equipe que é tão obediente ao Levir como é o Atlético nesse momento. Luan, mesmo quando joga como segundo volante, ele avança. Extremamente, né? Alterna ali na frente. Cadu, me diz uma coisa, como o Cruzeiro deve atuar? Por exemplo, o Atlético jogando com um volante, o Cruzeiro, na sua opinião, deve atuar como? O Atlético atuando com 2 volantes, como o Cruzeiro deve atuar? Ou se muda alguma coisa nessa formatação da equipe de Marcelo Oliveira, Cadu? Olha, o Atlético, em primeiro lugar, tem que jogar com só um volante, né? Com um volante mais tradicional que a gente coloca, né? A gente não sabe se vai ser o Josué, se vai ser o Leandro Donizete. O Leandro Donizete é mais jogador, é mais completo, é mais qualificado na saída de bola do que o Josué, que na marcação tem uma certa força, mas com a bola no pé deixa a desejar. Mas pode ser escolhido talvez pela parte física, por estar mais pronto, está mais com ritmo de jogo. O Leandro Donizete está voltando aos poucos. Agora, o Atlético tem que jogar ou com um ou com outro e daí para frente com aquele time que a gente conhece, com o Dátulo, com o Michael Suel, com o Luan, com o Carlos e com o Tardelli, com essa equipe que muitas vezes joga com as 2 linhas de 4 e com 2 atacantes lá na frente, com o Guilherme quando ele estava apto, deve ser Carlos e Tardelli nesse momento, ou às vezes até numa espécie de 4-1-4-1, com o Josué à frente da linha de 4 na zaga, depois uma segunda linha de 4 e lá na frente um homem mais adiantado, o Carlos e o Tardelli, variando nessa função. O Galo não pode mudar de forma alguma. Jogar com 2 volantes de pegada seria um erro muito grande. E o Cruzeiro também deve manter a sua formação, independentemente da escolha do Levir Coupe. Deve jogar ali com os 2 volantes, com o Henrique e com o Lucas Silva, com aquela linha de 3 armadores, o William na esquerda, o Ricardo Goulart pelo meio, o Everton pela direita e lá na frente Marcelo Moreno. Não pode mexer, não tem que mudar nada e com aquela postura, com aquele sentido que eu falei, atacando, buscando incomodar o Galo, não ficar esperando só, porque faria o que o Atlético gosta, deixaria o Atlético sufocar, jogar com intensidade e o Cruzeiro só esperando. Então tem que agredir também para dificultar o jogo para o Atlético lá no Independência. Ô Brasil, são 2 perguntas para você. A primeira delas,
envolvendo o Dodô. Você acha que o Dodô pode sair jogando e o Levi, de repente, surpreender, metendo o Dodô no lugar do Michael Suel? É a primeira delas. E a segunda, te preocupa a ausência do Dedé na defesa do Cruzeiro? Ou o Léo, por exemplo, você tem o Bruno Rodrigues, você tem o Manuel e tal, mas você acha que ele vai, de fato, fazer falta? Ou seja, o Cruzeiro seria mais forte com o Dedé atuando na defesa? Ô Everton, não vejo esse problema não. Você tem o Dedé, tem o Bruno, tem o Manuel, o Léo, jogadores de qualidade, até Dimara já havia ressaltado isso. E qualquer um que entra ali, mesmo o Bruno Rodrigues tendo falhado, o Léo já falhou, o Dedé já falhou, o Manuel já falhou. Isso é normal, isso acontece. São jogadores de muita qualidade, dos melhores zagueiros do Brasil. E, inclusive, a gente tem aqui, tanto de Cruzeiro quanto Atlético, zagueiros de muita qualidade. Eu não vejo isso como problema algum. Acaba que não é isso que pega, o Dedé jogando ou o Dedé não jogando. E entenda o seguinte, você tem que fazer seu jogo. Não tem dessa. O Cruzeiro tem que jogar como ele vem jogando, o Atlético tem que jogar como ele vem jogando. Jogou com 4 volantes, naquilo que a Edmar falou, é a função. Foi lá, ganhou do Palmeiras, jogou com um volante, foi a melhor formação. Então tudo isso acaba acontecendo certo. E com relação ao Dodô, entendo que não. Quem tem que jogar é o Michael Suel, pela experiência. Agora, você precisa incendiar o jogo. Lança o menino, lança o Marion. E dependendo das circunstâncias, não tem a menor dúvida, esses meninos vão sim ser utilizados. Tem do lado do Cruzeiro também alternativas. E isso é legal, ou seja, você ter um time atuante e ter peças de reposição durante a partida. E só uma observação, Everton, com relação ao jogo do Galo no final de semana, quando o time entrou com uma formação totalmente reserva, o Júnior e Edmar já falaram um pouco disso, mas o time jogou rigorosamente igual ao time titular, em termos de posicionamento, mesmo as padrão. Linhas ali, mantendo o mesmo padrão, jogadores que no papel, na teoria, são volantes, mas a espinha dorsal ali, a disposição dos jogadores dentro de campo, foi igual ao do time titular, e a gente vê que o time já pegou entrosamento, já pegou a cara do Levi, algo que a gente cobrava no início, mas que com o tempo chegou nesse ótimo trabalho que o Levi faz. E uma diferença tática entre os dois times, que eu pelo menos enxergo, é que o Cruzeiro, quando você olha o Cruzeiro em campo, é mais fácil de detectar o esquema, é mais fácil de você observar onde cada jogador fica. Os jogadores guardam um pouco mais de posição. Você vê claramente ali os dois volantes, você observa a linha dos 3 meias com o William pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, desse jeito que eu descrevi agora há pouco, e os jogadores se movimentam, há um certo dinamismo, mas em um grau menos elevado ao que a gente enxerga no Galo, onde muitas vezes o Tardelli está como atacante, mas volta para armar, o Luan está no campo inteiro. E aquela até a dificuldade pelo próprio Mike Suel, que a gente fala, que até hoje às vezes não tromba com o Tardelli. Isso. E isso não há, a priori, uma vantagem muito grande, não há juízo de valor, porque você pode enxergar uma certa vantagem na imprevisibilidade que o Galo apresenta, verdade. Mas ao mesmo tempo pode ser positivo o entrosamento que o Cruzeiro apresenta e essa forma mais fácil de você detectar o esquema tático não determina que o time seja previsível, porque há ali também variações ao longo do jogo. Muito bem, a gente segue daqui, uma esculhambação. São 4 televisões ao vivo aqui. 4 televisões ao vivo aqui. E os caras ligam o som, vão testar som. Eles sabem que as televisões estão ao vivo aqui. E nem por isso eles respeitam. É uma esculhambação esse outro aqui. Mas enfim, o Humberto Ramos, sabe, Dimara? Humberto, impressionante, claro. Como o Humberto Ramos entrou pra história, né? Só aquele tudo. cruzamento pro Dadá. A gente até encontrou com ele quando chegamos aqui ao Horto. E ele entrou pra história de novo, sabe? Em 1999, quando ele dirigia o Atlético e decidiu vaga contra o Cruzeiro. Olha aí. Um cruzamento perfeito para Dadá Maravilha, que não perdoou. Gol do último título nacional de expressão do Galo, em 1971. Atlético 1, Botafogo 0, em pleno Maracanã. 43 anos se passaram depois daquela conquista, e eu estou aqui com o autor daquele belo cruzamento para o Dadá Maravilha, Humberto Ramos. Difícil esquecer aquele jogo, aquela conquista para o Atlético. Sem dúvida, né? Uma conquista memorável que está na história do Atlético, né? E eu me sinto orgulhoso de participar desta história e deixar a marca, né? De uma estrela no peito. Humberto
Humberto Ramos ficou perto de outro título nacional pelo Atlético. Em 1999, ele era o técnico da final do Brasileirão contra o Corinthians. Desta vez, não teve tanta sorte. Na decisão em 3 jogos, o Galo venceu o primeiro no Mineirão, perdeu o segundo e empatou a terceira partida em São Paulo. E o título foi parar nas mãos corintianas. Nós pintamos e eu fui protagonista desse quadro, num quadro maravilhoso, que está na história do Atlético, só que está sem assinatura nesse quadro, né? Isso que me deixa triste, que poderia ter uma assinatura, que era o título de 99. Mas naquele mesmo campeonato, o BH ficou pequena para 2 clássicos eletrizantes entre Atlético e Cruzeiro. Quartas de final do Brasileirão, melhor de 3 partidas. Só que foi preciso apenas 2 jogos para o Galo se classificar. No primeiro duelo, Atlético 4, Cruzeiro 2. Na segunda partida, a Raposa até saiu na frente, mas sofreu a virada. O último gol foi de Guilherme, de peito. Alguma parte da imprensa falava que o Robert, o próprio Belletti, o Guilherme e tal, jogadores que não eram titulares nas suas equipes e tal, e de repente na hora do vamos ver, né, na largada final, esses jogadores superaram, mostraram toda a qualidade. Agora uma final inédita. Humberto Ramos, que já viveu a euforia do clássico, que teve alegria e decepção em uma final nacional com o Galo, dá o palpite para a decisão da Copa do Brasil. O Atlético está num momento de crescimento, de força, de chegada. E tem um prato na frente e o time do Atlético está com muita fome e precisa aquele prato ali vai salvar a vida do Atlético. Ao passo que o Cruzeiro, ele tem 2 opções. Tem o prato que está na frente com 2 sabores diferentes, ele vai escolher. Enquanto ele escolhe um dos 2 sabores, o Atlético vai no que está na frente. Então aí está a diferença. Humberto Ramos, na hora do almoço você vem falar de prato de comida? Faz isso com a gente não. Humberto é uma grande figura, um forte abraço para ele. Agora você vai ouvir um jogador do Cruzeiro que passou por um drama, e um drama mesmo. E ele que já está mais do que calejado em finais em 4 anos, 3 finais. Luciano Dias conversou com ele, William Farias. Fique de olho. Grande Everton Guimarães, boa tarde amigos ligados nos Donos da Bola. Estou aqui com William Farias, ele que nos últimos 4 anos chega na 3ª decisão de Copa do Brasil. Em 2011, Coritiba perdeu a final contra o Vasco. Em 2012, novamente o Coxa perdeu contra o Palmeiras. Dá sorte dessa vez, como é que é? É o que a gente espera, né? O que eu tiro de lição dessas 2 finais foram que muito se fala em 2 jogos, são 2 finais, 2 jogos, mas que esse campeonato pode ser definido numa partida, né? Na primeira partida. Em 2011, inclusive, você marcou um gol contra o Vasco. Foi um gol importante, né, da minha carreira. Primeiro gol, né, com a camisa do Coritiba, e por ter sido numa final, assim, tem um sabor memorável, né? Agora, William, na vida do jogador, muita gente olha somente o glamour, mas não vê o lado pessoal do jogador. Você, por exemplo, passou por uma situação complicada este ano, né? Eu vou encarar como um aprendizado, né, na minha vida aí. Passei por um problema com o meu filho, né, onde ele ficou 40 dias lá internado na UTI. Eu encontrei realmente um apoio muito grande aqui, né, de todos os jogadores, né, da comissão técnica, da diretoria, né, aqui no Cruzeiro. Foi o que também me deu sustento, mas agora, graças a Deus, aí já passou, né? Meu filho continua fazendo alguns tratamentos, mas já está em casa, está tudo bem. Tá aí, Everton, bate-papo com o William Farias, pai do Enzo Gabriel, guerreiro dentro de campo e também fora dele. William, obrigado pela entrevista, boa sorte nessa caminhada na reta final. Valeu, agradeço aí. Desde já, né, convoco aí a todo o torcedor do Cruzeiro para que nos apoie, nos incentive. E falar da torcida do Cruzeiro é chovendo molhado, né, porque sempre está lá, sempre nos apoiando. E a gente espera dar esse presente aí para esse torcedor. Olha, eu vou dizer pra você uma coisa, eu não sei se eu tô ficando velho, ranzinza, chato, mas não dá, cara. Tem 4 canais de televisão ao vivo aqui. Se marcaram e estamos aqui, não é para fazer teste de som numa hora dessa, né? Aí a minha paciência, a minha pressão já subiu e a minha paciência... Eita, BWA, viu? Vou te contar, é uma esculhambação. Vamos pro break, aí a gente volta já já.